Shalom. Estamos aqui mais uma vez para gravar, desta vez um curto estudo, sobre a eleição. Nós desejamos a todos aqueles que estão nos assistindo, que a paz de nosso Mestre Senhor Yeshua esteja sobre ti e os seus, e que nosso Elohim, o Eterno, Hashem, Ele possa estar sempre abençoando-o a cada dia. Eu pediria que a cada um daqueles que for seguir o nosso estudo, que pegasse seu exemplar da palavra de Yahvé, para que pudéssemos ir lendo juntos, São alguns poucos textos que eu vou ler, mas que eu quero passar um recado, e eu creio que se pudermos estar lendo juntos, será mais fácil de compreender aonde realmente eu quero chegar. O primeiro dos textos que nós vamos estar lendo nesta tarde se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 39, que diz exatamente o seguinte: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aqui fica muito claro, para nós, que o que ocorre aí nas igrejas da cristandade, da igreja cristã em geral, é que depois de algumas horas de inflamada cantoria, de acontecimentos até, que eu diria, urbandescos, assim, coisas realmente que nós vemos no espiritismo, e depois de um inflamado discurso de um desses pastores, da cristandade, chorosos, falando em línguas, etc. De repente eles fazem um apelo, àqueles que estão ali pela primeira vez, para que se aproximem, lá do altar deles, do palco deles, como quiser chamar, e então, com palavras chorosas, e todo mundo que está ali na frente é novato e já está assim meio que sendo levado por aquela torrente de energia, que é gerada ali dentro, de sensações, que é isso que eles buscam, Ele diz então: quem aqui quer aceitar a Jesus Cristo, como seu Salvador e Senhor? E aí muitos aceitam, a Jesus Cristo. Eles só não se perguntam: será que Cristo me aceita, Mas é o comum. E como nós vemos nesse texto que acabamos de ler, o próprio Yeshua está dizendo que a vontade do Pai, que o enviou, no caso Elohim, é que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Ou seja, ele está sendo muito claro aqui no sentido de dizer que não tem essa coisa de nós aceitarmos. Nós fomos levados até Yeshua por intermédio de Elohim. Quer ver? Para ficar mais claro ainda, vamos ler no mesmo capítulo, agora o versículo 44. João 6,44, que nos diz assim, aqui Yeshua falando, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então observe, ninguém pode ir até Yeshua, ou seja, ninguém pode dizer: eu aceito Yeshua, eu vou segui-lo, se o Pai, Elohim, Yahvé, não o levar até Yeshua. Percebe? E aí, como ele diz no 39, ele fará toda a força para aquele que foi dado a ele pelo Pai, que nenhum se perca, para que ele possa ressuscitá-lo no último dia. Simples assim. Percebe, meus irmãos?
Pois na realidade se trata, sim, de que para que houvesse a salvação após a queda no Éden, no Jardim do Éden, por Adão e Eva, era necessário um plano para que pudesse redimir toda a raça humana, todos aqueles que fossem chamados por Elohim, levados até Yeshua, e este os elegesse, ou seja, estes os escolhesse. Então, predestinados desde a fundação, no sentido de que no plano, no Logos de Yahvé, existia já que existiriam aqueles que seriam chamados, seriam escolhidos e se manteriam íntegros até o fim. Isso é a predestinação. Não que eu ou alguém ou outro alguém seja predestinado a ser salvo, não importa o que ele faça. Não é isso. É que existiria um grupo de discípulos que se encaixariam naquele perfil. E eles, perseverando até o fim, seriam salvos. Simplesmente isso. Se nós formos prosseguir aqui, vamos ler agora em Efésios também, no capítulo 1, o capítulo 4. Aliás, o capítulo 1, versículo 4, que nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou nele quem? Nele, em Yeshua. Predestinou que haveria um grupo que iria ser discípulo de Yeshua, que iria crer em Yeshua. E esse grupo, como diz aqui no versículo 4, eles seriam santos e irrepreensíveis diante dele, de Yeshua, em amor. Mas esse grupo não é santo e irrepreensível desde que nasceu. Como nós sabemos, o próprio Mestre Yeshua disse que ele veio buscar os doentes e não só os sãos. Ou seja, ele veio buscar os problemáticos, ele veio buscar aqueles que têm problema, aqueles que realmente necessitam da ajuda para poderem se redimir, para poderem se arrepender e então receberem o chamado, e então receberem a eleição para poderem perseverar até o fim. Percebe? Eu gostaria agora de voltarmos agora ao Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versículos de 31 a 34, que nos diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós temos que recordar que nós temos alguns versículos onde o próprio Mestre Yeshua, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Elohim e a Mamon, ao dinheiro. 99,9% da humanidade hoje serve a Mamon. Eles estão sempre aflitos, sempre preocupados quanto ao dia seguinte. E deixam de viver o dia de hoje. Por isso, o Mestre nos diz aqui: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Observe o detalhe agora do 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram.
E ele diz: de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Nosso Pai Celestial, Elohim, ele sabe de tudo que necessitamos, não é verdade? E aqui no 33 ele diz: mas buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele prossegue ainda: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Em outras palavras, ele quer dizer: faça a cada dia o que for necessário para aquele dia. Não estejais aflitos com o que vai ocorrer. Nós não sabemos nem se vai ocorrer. É aquilo que se chama sofrer na véspera. Compreendem? Vamos ler agora alguns versículos na carta de Tiago. O irmão carnal, né, filho de Maria também, o irmão carnal de Yeshua. Vamos ler Tiago no capítulo 3. Os versículos 13 a 18, que nos dizem assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, observem bem, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Muito simples o que diz aqui o irmão de Yeshua. Ele está dizendo que nós não podemos utilizar a sabedoria humana, que nós não podemos utilizar aquilo que para nós é correto, mas sim a sabedoria que do alto vem. E ele deixa bem claro como é essa sabedoria. Se nós lermos aqui novamente, ele diz assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. O que ele quer dizer com primeiramente pura? Que ela é totalmente embasada nas Escrituras, embasada nos mandamentos de Elohim. Percebem? Embasada nos mandamentos e vontades também de Elohim. Depois ele prossegue dizendo: depois pacífica. Ou seja, quando você está num grupo onde as pessoas são coesas em obedecer a Elohim, se dá o luxo de haver a paz. Iremos viver pacificamente uns com os outros. Em seguida ele diz: é moderada, ou seja, é aquela sabedoria moderada, onde escutamos uns aos outros, conversamos a respeito, sem contendas. Tratável, percebem? Tratável, ou seja, dá para se conversar, não precisa sair do braço, não precisa sair discutindo. E ele prossegue dizendo: cheia de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que Elohim tem por nós.
Nós somos pecadores e imperfeitos e Ele espera de nós uma melhora. Ele espera de nós um crescimento espiritual. E é isso que nós devemos, quando conhecemos a sabedoria que do alto vem, né? A pureza dela, é isso que nós temos que ter com aqueles irmãos rebeldes, com aqueles irmãos perdidos, com aqueles irmãos que já demonstraram para todas as religiões onde eles passaram que eles estão completamente perdidos. Mas nós temos que ter paciência e tentar levá-los. Não temos que ficar como babá atrás deles, mas o dia que eles se arrependerem, que eles venham até nós, que serão recebidos de braços abertos. E de bons frutos. Que frutos são esses? Os frutos do Santo Espírito de Yahvé. Nós sabemos que contra os frutos do Espírito não existe lei contrária. E finalmente ele diz: sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem parcialidade, sem ficar mais do lado desse do que daquele, numa contenda entre dois irmãos, nós tomamos partido por aquele que nós temos mais amizade. Não podemos ser parciais. E finalmente ele diz: e sem hipocrisia. Nós não podemos aturar o erro nas pessoas simplesmente para mantê-las ao nosso lado. Simplesmente passar a mãozinha na cabeça delas e dizer: não, com o tempo ela aprende. Porque tem gente que só precisa realmente sofrer para poder chegar a alguma conclusão, se é que chegarão mesmo assim. E no 18 ele diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Agora notem bem: para os que exercitam a paz. Notaram? Vamos abrir agora na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 18. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 18, que nos diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Observe, meus irmãos, muita gente acha que porque somos discípulos de Yeshua, porque somos crentes em Yahvé, porque seguimos a lei de Yahvé, nós somos trouxas, nós somos bobos, nós somos ignorantes, ou seja, mais lá o que quiserem usar de pejorativo contra nós. Mas não é assim. O próprio Mestre Yeshua, como várias vezes nós lemos na Escritura, ele falava com autoridade. E por isso que muitos creram nele. Nós temos que entender uma coisa: nós somos seres humanos como qualquer outro, dotados de inteligência, dotados de vivência, dotados de conhecimento. E a partir do momento que nós conhecemos a verdade e somos chamados por Elohim para ir até Yeshua, nesse momento nós nos tornamos pessoas mais agradáveis, pessoas menos agressivas e pessoas que vão aos poucos se lapidando para poderem estar no caminho, lado a lado ao Mestre Yeshua. Mas isso não significa que somos tontos. Seguir-nos ao grid não é para revidar, mas deixa esse alguém jogado longe, porque se ele estiver certo, em breve todos saberão que ele está certo. Mas se ele estiver errado, o tombo dele será tão grande que todos também saberão que ele está errado. Um exemplo disso, por exemplo, como diz aqui no texto,
que nós acabamos de ler, no 12:18, né, da carta aos Romanos, ele diz assim: se for possível, quando estiver em vós, ou seja, quando depender de nós, tende paz com todos os homens. Agora, existem homens que não querem a paz. Eles querem que façamos aquilo que eles acham correto. É tipo aqueles homens que vão a um sanatório e ficam lá algum tempo, e depois, quando eles saem, o médico diz para a mamãe e para o papai deles: procura não contrariá-lo, porque eles são uns amores até o momento em que temos que admoestá-lo. Aí eles viram bicho. E nós temos que entender uma coisa: se fomos chamados por Elohim para ir até Yeshua, Yeshua nos elegeu para estarmos com Ele, aí Elohim nos chama para uma obra e nos ordena presbíteros. Não que nós sejamos mais do que os outros irmãos, mas nós temos mais responsabilidade de demonstrar o que é certo e o que é errado, e não de ficar pela internet escrevendo baboseira, não de ficar pela internet metendo pau nos outros. Eu hoje aprendi uma coisa: quando algum desses desequilibrados vem me atacar, eu já nem respondo mais, porque se estiver em mim, mantenha a paz. Então eu não respondo. Claro que se um sujeito desse vem aqui em nossa congregação e me diz coisas na cara, ele vai escutar sim. Assim como Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão, não se sabe bem a proporção, mas lá diz que foi muito grande, eu terei sim com qualquer um daqueles que vier aqui e quiser perturbar a minha vida. Eu tenho o direito de defender a minha casa, tenho o direito de defender a minha esposa e minha família. Mas enquanto depender de internet, enquanto esses palhaços ficam escrevendo besteira, palhaços que já estão há anos sendo observados por aqueles que estão seguindo o caminho e estão vendo que esses aí já estão para lá de perdidos, né? Que necessitam de remédio de psiquiatra e não da palavra por enquanto, primeiro teriam que se curar. Então depende de mim. Então eu nem lhes respondo, porque realmente, independente de dizerem sente num formigueiro, o que vem de baixo não atinge. Nós estamos muito além disso tudo, graças a Elohim e Yahvé. Nós temos que entender que esse tipo de pessoa problemática, né, rebelde, ela tem um desvio mental, ela tem um problema psicológico. Claro que nós temos que tentar ajudar, temos que orar para que essa pessoa acorde. Mas basta ver o que ela tem feito nos últimos anos e você perceberá que se trata de alguém doente. Porque, como está escrito, se alguém não é capaz de cuidar de sua própria família, mantê-la em sujeição, como irá cuidar da casa de Elohim? Então a inveja nessas pessoas faz com que, quando elas encontrem alguém que realmente se dedique, elas metam o pau, achando que estão sempre corretas. Aquela historinha, né? O médico disse: não contrarie, porque senão vira bicho. Eu quero continuar lendo aqui mais um texto aqui em Romanos, agora no capítulo 13 e o 14 também, que nos diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Messias Yeshua
e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Andar honestamente, sem mentira. Eu não ligo para as mentiras que falam de mim. Se eu fosse ligar para mentiras que falam de mim, eu já tinha desistido do Evangelho desde os anos 80. Eu não estou preocupado, pois o próprio Messias disse que nós teríamos aflições nesse mundo, por causa dele. Qualquer um que se opõe a mim, eu vejo isso como as aflições que eu tenho que passar. Não que eu seja perfeito, muito pelo contrário, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou tentando aprender. A cada dia a gente aprende mais um pedacinho e tenta melhorar. Mas assim como disse Yeshua para aqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera, eu digo agora também: se você que me escuta não tem nenhum pecado, não cometeu nenhum erro, então, por favor, me apedreje. Eu quero ler mais um texto. E agora vamos lá para 1 de Timóteo. 1 de Timóteo capítulo 1, os versículos de 3 a 8, que nos dizem assim: Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Elohim, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Hoje nós temos encontrado muita gente assim, né? Que interpreta a lei da sua própria maneira, do seu próprio gosto, do seu próprio umbigo. E quando alguém admoesta e diz: olha, não é assim, esse alguém se vira contra nós. E por ser um perdido, um cachorro, blasfema contra nós. Mas como disse o próprio mestre Yeshua, se formos blasfemados pela verdade, só temos que agradecer a Elohim. Agora, cuidado, como ele disse com relação a Judas. Ele sabia que Judas ia traí-lo, mas ele diz: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Agora vamos ao 2 de Timóteo. Só faltam mais 2 textos para nós encerrarmos, e eu creio que esteja ficando bem claro o que eu quero dizer. 2 de Timóteo, no capítulo 1, o versículo 5, que nos diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Eu quis ler esse texto para demonstrar que, pelo que Paulo diz aqui, a coisa mais comum que existe é a fé fingida. São aqueles que se iludem, são aqueles que acham que têm fé, que acham que estão no caminho, que se acham certos, mas que fazem tudo por intermédio dos próprios umbigos. Muitos desses são loucos, muitos desses deviam estar no hospício. Outros, infelizmente, são pessoas que estudam e nada compreendem,
porque não adianta estudar sem pôr em prática. E aqui Paulo está falando de Timóteo, que ele mantivesse aquela fé, né, que não é fingida, que primeiro habitou na avó dele, na Lloyd, e na mãe Eunice, que foram, com certeza, aqueles que passaram a ele a fé correta. Para que não nos alonguemos muito, vamos ler aqui alguns últimos versículos, né, que são encontrados aqui na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, os versículos de 13 a 16, onde lemos assim: Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas. Veja, as fábulas judaicas, ou seja, as criações judaicas, ao misticismo judaico, a toda aquela tradição oral judaica, talmúdica, rabínica, né? Então, aqui Paulo diz a Tito, né? Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aqui nós lembramos do próprio mestre Yeshua, dizendo, né, que os homens estavam invalidando a palavra de Yahvé pela sua tradição. E aqui Paulo exorta a Tito a não dar ouvidos a esses mandamentos de homens, né, que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão condenados. Confessam que conhecem a Elohim, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É isso que nós temos visto hoje, meus irmãos. Muita gente diz que segue as Escrituras, muita gente estuda as Escrituras. Com o advento da internet, em 1996, ficou mais fácil termos acesso a uma infinidade de interpretações, a uma infinidade de ensinos, que não basta termos apenas, só conseguiríamos entendê-lo tendo o Espírito de Yahvé, mas sim, tendo inteligência, nós podemos estudar. Só que existe um problema: eu posso estudar muito matemática, mas será que eu chegarei a ser um Einstein? E é isso que nós temos visto ocorrer. Pessoas que se dedicam muito ao estudo, mas pelo fato de não terem o Espírito de Yahvé, o Santo Espírito de Yahvé, eles não compreendem na totalidade aquilo que está escrito. São pessoas que vivem mudando de denominações, e quando sai de uma mete o pau naquela que estava, porque não se encontraram, não creem no poder de Yahvé por intermédio do seu Espírito de nos mostrar toda a verdade. Então surgem essas pessoas por aí que dizem o que bem entendem, que não têm respeito algum pelo seu semelhante, que acham-se certas mesmo sabendo que estão erradas, pois são pessoas mundanas, travestidas de discípulos, pessoas que, assim como a palavra diz, se você quer liderar um grupo, tenha em sujeição a sua própria família, e essas pessoas não têm condições de ter sujeição nem a si próprios, porque eles não cumprem com os mandamentos corretamente.
Eles se iludem. Então eles vão de galho em galho procurando um local onde se encontrem mais próximos daquilo que eles creem e não mais próximo daquilo que a palavra nos faz crer. E essas pessoas, então, assim como porcos, elas gostam de difamar os demais. Eles não percebem, como no meu caso, por exemplo, sei que sou muito difamado, muita gente fala contra mim, mas eles não percebem que desde o ano 82, quando me tornei ancião da Testemunha de Jeová, e nesse caminho todo, no decorrer desses 28 anos, eu venho tentando, digo tentando porque nenhum de nós é perfeito, conhecer realmente a verdade, os desígnios, a vontade de Elohim para com a minha pessoa. E dentro daquilo que já entendi, dentro daquilo que já compreendi, procuro ao máximo satisfazê-lo, pois realmente desejo a vida eterna. Eu não estou brincando. Então nós temos que ter muito cuidado, porque para cada um escolhido deve existir milhares de fraudulentos, milhares de lobos espalhados por aí, que no mínimo momento em que não concordamos com eles, nós passamos para eles a ser o diabo, o demônio, porque eles só creem no seu próprio umbigo, porque eles não querem realmente fazer a techuvá, porque eles não querem realmente serem criaturas de Elohim. Eles querem cuidar do seu próprio umbigo. E por isso difamam pessoas, por isso vivem brigando com pessoas. Mas uma coisa eu vos digo, eu não tenho medo desse tipo de pessoa. Eu tenho sim pena pelo que vai ocorrer a eles na segunda ressurreição. Eu espero ter sido bem claro no que eu quis demonstrar sobre os escolhidos, sobre o chamamento, sobre a compreensão por intermédio do Espírito e não por intermédio de cultura. E espero que esses que estejam me ouvindo, aqueles que são sinceros, que nos procurem para que possamos prosseguir esse assunto. E aqueles que vivem a difamar, aqueles que são loucos de hospício, aqueles que deveriam estar amarrados com camisas de força, né, porque já demonstraram ser completamente débeis, né? Esses eu quero que se dane. Esses eu quero é que fiquem na deles, porque o que realmente eles fazem não me ataca. Não estou nem aí. Não vou mais responder, perder meu tempo com gente perdida. Aqueles que são achados, aqueles que querem achar, eu dedico todo o meu tempo, inclusive dedicando um tempo que eu poderia estar trabalhando e ganhando secularmente, mas vivo sempre com problemas financeiros, justamente porque me dedico ao estudo, me dedico a passá-lo para, quem sabe, alguém dentre os milhares que recebem esses estudos possam despertar, escutar o chamado de Yahvé e assim então irem até Yeshua e, quem sabe, serem um dos escolhidos. Era isso que eu tinha para dar de recado, era isso que eu tinha para dizer, para que possam entender minha nova posição, onde não vou mais discutir com gente herética, onde não vou mais discutir com gente perdida, onde não vou mais discutir com ninguém. Se alguém quiser aprender, serei todo ouvidos, pois também pretendo aprender mais. Agora, se for para falar besteira, se for para fazer besteira, se for para demonstrar loucura, não sou louco.
Eu sou um discípulo verdadeiro de Yeshua. Eu sou parte da Yahvé, parte da Israel de Yahvé, e pretendo assim continuar dentro da sua palavra, dentro da sua lei, da sua vontade e dos desígnios que me forem dados até o fim, se assim o permitir nosso amado eterno Hashem. Que Yahvé esteja com todos vocês, que Yahvé os abençoe. Shalom.